Sabe aquele lugar onde o saneamento ainda não chegou, onde falta água e esgoto tratados e a saúde sempre está em risco? Essa ainda é a realidade de milhões de brasileiros. É justamente nesses lugares que a Egea faz a diferença. A empresa atua em áreas vulneráveis, como palafitas e regiões de difícil acesso, levando estrutura com responsabilidade e atenção a cada pessoa atendida. E cada obra movimenta a economia local. A Egea contrata força de trabalho da própria comunidade, forma parceiros e capacita moradores. São mais de 23 mil colaboradores focados em transformar realidades. Com 15 anos de experiência, a empresa mostra que é possível levar saneamento de qualidade para todos, respeitando as características de cada município e colocando as pessoas no centro da solução. Porque quando a Egea chega junto à saúde, o emprego, o desenvolvimento e, acima de tudo, a dignidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora, você vai conferir. TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais para construir o seu primeiro data center no Brasil. O gigante de delivery Kita estreia no país com um capacete inteligente e um sistema de rotas capaz de realizar 1 bilhão de cálculos por segundo. O grupo Prada finaliza a compra da Versace por mais de 1 bilhão de euros. A Samsung lança o primeiro smartphone com 3 dobras. E mais, conheça a brasileira que se tornou a primeira bilionária do mundo a construir a sua fortuna sem herança. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Jovem Pan Business. O TikTok investirá mais de 200 bilhões de reais para construir um data center no Brasil. Esse é o primeiro projeto do aplicativo de vídeos da chinesa ByteDance na América Latina. O estado brasileiro escolhido para esse centro de dados do TikTok é o Ceará, no Nordeste. A companhia fará uma parceria com a desenvolvedora de data centers Omnia e com a Casa dos Ventos, uma das principais fornecedoras de energia renovável do Brasil. Segundo Mônica Guise, diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, este é um investimento histórico para a empresa no Brasil e um passo fundamental que reflete o compromisso da empresa com o Brasil, para ela, um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo, segundo ela e segundo a visão da companhia chinesa. O projeto será desenvolvido próximo ao Porto Industrial do Pecém e dependerá totalmente de energia limpa proveniente de parques eólicos, segundo a executiva. O Brasil, ele é visto como o país mais bem posicionado na região para aproveitar esse frenesi mundial de investimentos em data centers, né? Porque quanto mais se fala, mais se investe em inteligência artificial, mais precisa se investir em data center. E o Brasil é visto com bons olhos no mundo por ter diversas fontes de energia renovável, uma rede nacional interligada e também cabos de fibra ótica mais rápidos da região. Eu vou dar um exemplo. Eu falei do Porto de Pecém, né? Esse porto, ele fica perto de um hub de cabos submarinos que chegam à cidade de Fortaleza e que oferece uma das rotas mais curtas do Brasil para a Europa e também para a África. E a gente tem que lembrar que em setembro foi assinada uma medida provisória para oferecer incentivos a empresas que pretendem construir data centers no Brasil, como um exemplo só dessa facilidade, importação de equipamentos sem impostos. Portanto, a gente vai ver mais notícias como essa aqui no Business de investimentos em data centers no Brasil. E a bilionária mais jovem do mundo a construir
uma fortuna sozinha, sem herança, é do Brasil. O nome da bilionária self-made é Luana Lopes Lara. Tá aqui a Luana, ela tem 29 anos, ela atingiu esse posto essa semana depois que a empresa Cauchy, que a Luana cofundou e onde atua como COO, atingiu um valor de mercado de 11 bilhões de dólares. Isso é o equivalente, basicamente, a mais de 58 bilhões e 400 milhões de reais. Esse valor aconteceu depois de uma rodada Série E de 1 bilhão de dólares e hoje, qual que é a função da Luana? Ela lidera a estratégia e a operação da plataforma que permite negociar contratos baseados em eventos reais, seja eleições, seja premiações, e movimenta mais de 1 bilhão de dólares por semana. Isso dá basicamente 5 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o jornal The New York Times, a Luana tem entre 10% e 20% da companhia, uma participação que automaticamente leva oficialmente ao grupo das bilionárias globais. Essa brasileira, ela é filha de uma professora de matemática e de um engenheiro elétrico. Cresceu em Joinville, Santa Catarina, em salas de balé, com uma rotina muito puxada na escola do Teatro Bolshoi, com treinos diários, começavam às 7 da manhã e terminavam às 9 horas da noite, combinando aulas acadêmicas e também o balé. E no decorrer da sua trajetória, ela passou a se destacar também em competições escolares, num período em que ela se definia como uma nerd de matemática. Inclusive, ela chegou a conquistar ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e bronze na Olimpíada Catarinense de Matemática. Depois do ensino médio, ela viveu 9 meses na Áustria, dançou profissionalmente lá, até trocar os palcos pelos laboratórios do MIT, uma das universidades de tecnologia e ciências mais prestigiadas do mundo, onde ela se formou em ciência da computação e matemática, e foi no MIT que ela conheceu o parceiro, o Tarek Mansur, o parceiro que eu digo com quem ela fundaria essa empresa em 2018, ainda durante a graduação. Antes de empreender, aliás, a Luana passou por outros estágios em algumas das maiores gestoras de Wall Street, como a Bridget Water, do Ray Dalio. E essa semana, essa brasileira que começou em Joinville, Santa Catarina, atingiu esse feito de brasileira, a nova bilionária do pedaço, mais jovem do mundo. Uma história inspiradora, uma história que a gente vai voltar, sem dúvida, a falar da Luana aqui no Business. Agora, indo para os Estados Unidos, a Meta iniciou a remoção de contas de usuários menores de 16 anos no Instagram, no Threads e no Facebook, na Austrália, em cumprimento à nova legislação que entra em vigor em 10 de dezembro. A lei exige que plataformas como o Facebook, o TikTok e o YouTube bloqueiem perfis infantis e prevê multas de até 32 milhões de dólares para empresas que não adotarem medidas razoáveis de verificação e exclusão. Usuários identificados como menores de idade poderão baixar os seus dados e terão conteúdo restaurado quando completarem 16 anos. A Meta afirmou que seguirá as regras, mas defendeu que a checagem de idade deveria ser responsabilidade das lojas de aplicativos e não apenas das plataformas de redes sociais. A gigante chinesa de delivery Kita iniciou as operações no Brasil para se diferenciar na disputa com o iFood, Rappi, 99 Food. A Kita traz ao país 2 tecnologias usadas na China. Primeira é um capacete inteligente para entregadores, esse que vocês estão vendo, e um sistema avançado também de simulação de rotas, capaz de realizar até 1 bilhão de cálculos por segundo no mercado asiático. O capacete detecta uso e possíveis acidentes
conecta-se ao aplicativo via Bluetooth e dá instruções de rota por voz, reduzindo a necessidade de olhar para o celular. A gente passa pelas ruas, a gente sempre está vendo ou as pessoas ou os entregadores olhando direto a rota pelo celular. A distribuição aqui da Kita começa por ciclistas, com expansão prevista para todos os entregadores parceiros. Com investimento inicial de R$1 bilhão em São Paulo, parte de um plano de 5 bilhões e 600 milhões de reais no país, a Kita afirma mirar uma estratégia de longo prazo para ganhar espaço no mercado brasileiro de entregas. E o Grupo Prada finalizou a compra da Versace por R$1 bilhão e 250 milhões de euros e cria, assim, o maior conglomerado de moda de luxo da Itália. O acordo, anunciado em abril, reposiciona o país no tabuleiro global do setor, atualmente dominado por grupos americanos e também pela francesa LVMH, a dona da Louis Vuitton e de outras marcas de luxo. Embora a Itália responda por até 55% da produção mundial de bens de luxo pessoais, o país não contava com uma holding de escala comparável às gigantes internacionais. Com um valor de mercado próximo de 15 bilhões de dólares, a Prada sai na dianteira, ainda que bem distante dos números da LVMH, avaliada em cerca de 316 bilhões de dólares. A venda deve ajudar a ex-controladora Capri a reduzir as dívidas e também a reforçar o caixa. A Versace registrou prejuízo de 54 milhões de dólares no primeiro trimestre e enfrentava dificuldades para competir em um mercado marcado pelo luxo discreto. É uma expressão feita pelo próprio setor, enquanto segue associada a estampas marcantes e maximalistas. E a brasileira Spark, de marketing de influência, anunciou a aquisição da Human Data, uma startup de inteligência artificial e ciência de dados, por 8 milhões de reais. Isso mostra que a Creator Economy, ou a economia criativa, tem se tornado um setor aquecido que vai muito além do universo dos influenciadores. Nós vamos conversar com Rafael Coca, fundador e co-CEO da Spark. Rafael, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui no Business. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é, afinal, o Creator Economy e também qual que é o peso econômico desse setor, que é um setor, eu quero que você tenha na sua cabeça que a nossa audiência não é formada só pelo pessoal de marketing, ela é formada por uma audiência aí que é interessada pelos mais variados setores e que muitas vezes não conhece o que é esse seu setor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Business. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui falando sobre essa indústria tão pujante, da qual eu faço parte há 11 anos. Eu sou publicitário, eu estou há mais de 20 anos no mercado, mas os últimos 10 integralmente dedicado a explorar a Creator Economy. E primeiro falar que é uma escala global aí que vai alcançar 480 bilhões de dólares até 2027, isso são dados da Goldman Sachs. E a economia dos criadores é toda essa economia que ela surgiu e é contabilizada hoje ao redor dos criadores de conteúdo. Muito mais facilmente identificada por todos aqui pela audiência como os influenciadores nas redes sociais, mas não só falando do potencial de dinheiro levantado junto às marcas, mas a gente fala aí dos creators que criaram seus próprios produtos, da monetização que eles têm junto às redes sociais de conteúdo através da audiência que é gerada, de toda a cadeia econômica que gira ao redor dos criadores de conteúdo, muitos deles nativos digitais, né? Aquelas figuras que não necessariamente foram criadas e se tornaram conhecidas a partir de meios tradicionais. Então, surgiu na televisão e passou a ter um perfil na rede social, mas muitos deles que nasceram nas redes sociais. Então, esse é o mercado em que estamos inseridos
e que cresce muito ano após ano, a partir da maturação das marcas, de entender que marketing de influência não é uma disciplina de nicho, é hoje algo central na estratégia das marcas. Eu brincava que primeiro a gente estava chegando na mesa dos CMOs que é os responsáveis por marketing, máxima, né? Exato, a hierarquia máxima do marketing, e hoje a gente está na mesa do CEO. Então você pega de exemplo o Fernando Fernandes, CEO global da Unilever, que recentemente falou que ele ia dar o direcional para que passassem a investir 20 vezes mais em influenciadores. Agora, vamos trazer a notícia quente, a notícia dos últimos dias sobre a compra dessa startup de inteligência artificial. Qual que foi o objetivo dessa compra, esse movimento, né, de vocês, né, você representando aí a companhia, Rafael? Esse movimento busca o quê? Olha, Bruno, o primeiro é um movimento de fortalecimento da companhia em termos de atração desses talentos que estão com a gente agora, criando a empresa. Então, tem um termo em inglês que é o acqui-hire, que junta aquisição com contratação. Isso fez com que a gente imediatamente anabolizasse o nosso potencial de aplicação da inteligência artificial para gerar dados, visualização de dados, modelagem de dados. Então, a gente enxergou que seria um movimento oportuno para a empresa de internalizar a Human Data, que já vinha com um trabalho focado no marketing de influência há 3 anos, de maneira que, com isso, a Spark, ela anaboliza a sua capacidade de aplicar a inteligência artificial para fazer modelagem e gestão de dados voltados ao marketing de influência, dessa maneira, gerando melhores estratégias, transformando dados em insights, transformando informações mais rápidas em decisões, tudo isso voltado para trazer o melhor retorno para as marcas que são os nossos clientes. Vocês surgiram em 2014, é isso? Exato. 2014 a empresa, a startup foi fundada. Quais foram, ou se você puder falar pelo menos a maior mudança desde 2014 no setor, foi qual? Bruno, eu diria que foi justamente essa transição de ser uma disciplina de nicho para uma disciplina estratégica. Então, falar, não é mais algo tático, é algo estratégico. Você tem hoje muitas empresas que depositam muito mais dinheiro da sua verba de comunicação em redes sociais, em influenciadores, do que em outros meios tradicionais. Isso mudou consideravelmente de 10 anos atrás, quando a gente começou, quando ainda era, a gente chamava de uma legalzice. Vamos ver, influenciador, põe influenciador aí, pega a campanha que eu criei, adapta para influenciador. Então, uma grande mudança foi a maturidade do mercado e entender o potencial dos influenciadores e dos criadores de conteúdo estarem no centro da estratégia. Teve uma necessidade de mercado naquela época, né, em 2014, que fez você fundar a empresa? Porque hoje, 2025, é fácil você falar de rede social. Em 2014 não era tão simples assim, principalmente falando no setor corporativo, né, Rafael? Exato. Em 2014 não tinha o termo influencer marketing, falava-se em blogueiro, falava-se que muita rede social ia surgir e sumir, como de fato aconteceu, mas a nossa crença, minha e do meu cofundador, o Rafael Pinho, era de que as pessoas seguiriam se conectando através das redes sociais, independente de qual plataforma, e que as conversas genuínas nas redes sociais sempre seriam de pessoas para pessoas. Portanto, as marcas iriam encontrar maneira de entrar nessa conversa que vai acontecer de pessoa para pessoa. E, felizmente, essa tese se comprovou verdadeira, né? Tantas redes sociais que surgem e somem, mas esse efeito da conexão via as plataformas continua. E a nossa visão lá atrás, enquanto publicitários que trabalhamos em agências tradicionais, criando campanhas para os meios tradicionais, é que ainda não existia, ou era muito incipiente, as empresas voltadas a dar esse tipo de suporte para as marcas, de entender que o tripé era sobre criatividade, sobre excelência operacional e sobre tecnologia, dentro de um business de conteúdo. Agora, voltando muito brevemente sobre a notícia, né, sobre a compra da startup de AI, você falou muito sobre os dados, corretamente. Qual que é o papel hoje dos dados no dia a dia de vocês? Olha, a gente fala aqui que um dos pilares da empresa hoje é ser data smart,
no sentido de que somos inteligentes a partir dos dados, e isso está em todas as pontas. Então, não só em eu ter um histórico de quantos influenciadores eu contrato, qual é a modelagem que eu uso para precificar aquela entrega, qual foi, de fato, o retorno que eu tive sobre o investimento, mas no momento em que a gente tem esse volume de dinheiro, como eu coloquei, girando dentro das marcas, né, um mercado de quase $500 bilhão, é natural que os CEOs, CMO, quem está assinando cheques, cada vez mais estejam questionando qual é o retorno que ele está tendo naquele investimento. Então, o uso de dados na disciplina, ele é diário, ele está inerente à maturação do mercado, porque ele só cresce tanto porque tem sido possível mensurar e comprovar resultado. Tem um setor que está mais amadurecido, setor dos influenciadores, né? Porque há uma série de segmentos dentro desse setor dos influenciadores, né? Setor de moda, financeiro, enfim, os mais variados interesses do público. Tem um que é a preferência nacional, Rafael? Tem um? Olha, vou responder dessa maneira. Não sei se é causa ou consequência, mas o setor de bens de consumo, e especificamente o de beleza, ele é o mais aquecido, então naturalmente a gente viu despontar muitos dos nativos digitais, que são essas pessoas que falam de produtos de beleza, de rotina de beleza, de técnicas. Então, não obstante que a gente tem tantos casos de sucesso hoje. Aqueles de fazer maquiagem, tá tudo incluído nisso. Exato. Mas eu lembro que isso já faz tempo que faz sucesso, continua com sucesso. Continua, sim. Tanto que eu vejo que aí a maturidade do segmento é você ver grandes marcas, a Hailey Bieber, por exemplo, a esposa do Justin Bieber, que criou uma marca e vendeu por mais de $1 bilhão. E esse é um segmento que eu acho que tem mais impacto hoje dos influenciadores, mas também é interessante a sua pergunta, porque nesses últimos 10 anos, a gente teve situações que ainda não tinham segmentos da indústria que usavam influenciadores. Isso eu já não consigo mais falar. A gente tem empresa de agro que usa influenciador, a gente tem produtos de serviço, a gente tem toda a natureza, toda a sorte de produtos que as pessoas consomem sendo ativadas através de influenciadores. E isso propiciou também, isso que eu falo, não sei se é causa ou consequência, o surgimento dos mais diversos nichos de influenciadores. Os que são autoridades para falar de saúde, de finanças, os que estão falando sobre lifestyle, os que são de humor e criaram canais muito fortes. Então, realmente, a economia criativa, ela, a partir das plataformas sociais, ela deu voz, ela deu oportunidade para muita gente criar o seu próprio império de comunicação. E as marcas estão de olho em onde está a audiência. Conforme a audiência está nessas pessoas, está nessas comunidades, é lá que as marcas querem estar para falar com o seu público de interesse. Muito bem, nós conversamos com Rafael Coca, co-CEO e fundador da Spark. Obrigado pela presença aqui no estúdio. No estúdio não, remotamente, mas que foi uma entrevista muito clara sobre esse setor pujante, ainda mais com a notícia da compra aí dessa startup de AI. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo espaço, Bruno. Parabéns pelo programa, Obrigado. Como eu te falei, sou fã, acompanho e obrigado pelo espaço aqui. Obrigado, Rafael Coca. E olha, o Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. Jovem Pan Business. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
BYD, a marca que está mudando o mundo, chegou ao Brasil. Nova fábrica da BYD em Camaçari, Bahia. BYD, que bom você chegou. BYD é do Brasil. Compromisso com os fatos. Com análise direta dos comentaristas que você já conhece e confia. Cada vez mais perto de você. Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às 8 da noite, na Jovem Pan News. Jovem Pan Business. E a gente volta com o Business para falar da Samsung. Lançou o seu primeiro smartphone dobrável em 3 partes. Não são 2, não, 3 partes. O lançamento busca fortalecer a posição da empresa num mercado em que as fabricantes chinesas têm avançado rapidamente. Com um preço de cerca de $2.400, o Trifold ele se abre em uma tela de 10 polegadas. A Samsung admite que o modelo mira consumidores específicos, já que o alto custo e a complexidade de produção mantém os dobráveis como um nicho. Esse aparelho traz a maior bateria entre os modelos principais da Samsung e suporta carregamento super rápido com 50% da carga em 30 minutos. A participação da Samsung no mercado de dobráveis saltou de 9% para 64% entre o segundo e o terceiro trimestre. A empresa prevê que o segmento vai crescer 14% em 2025 e poderá acelerar para cerca de 30% ao ano entre 2026 e 2027, impulsionado pela esperada entrada da Apple nesse mercado. E a Apple anunciou a saída de John Giannandrea, vice-presidente sênior e responsável pela estratégia de inteligência artificial da companhia. A mudança ocorre após resultados abaixo do esperado do Apple Intelligence, lançado em 2024, cuja evolução tem sido criticada, incluindo o adiamento para 2026 da nova versão da Siri, uma peça central do projeto. Para substituí-lo, a Apple nomeou Amar Subramania, ex-Microsoft, que vai assumir como vice-presidente de AI. Ele ficará responsável pelos modelos fundamentais, também pesquisa e segurança em AI. O CEO, Tim Cook, afirmou em comunicado que ele tem um papel decisivo a partir de agora no avanço da AI dentro da Apple, especialmente no desenvolvimento de uma Siri mais personalizada prevista para o próximo ano. A Netflix fechou a compra da Warner Bros. Discovery por $72 bilhões. Esse acordo é daquele que será lembrado por muito tempo como um dia histórico para o mundo dos negócios e do entretenimento, pois une o serviço de streaming pago dominante no mundo e que nunca havia feito uma operação dessa magnitude a um dos estúdios mais icônicos e valiosos de Hollywood. A Warner Bros. Foi fundada em 1923 e é dona de franquias, séries e filmes como Harry Potter, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Os Sopranos, O Mágico de Oz e Friends. O conglomerado da Warner Bros. Discovery compõe ainda empresas como a HBO Max e o DC Studios. Tudo isso agora, se aprovado, vai para a pioneira do streaming, a Netflix, fundada em 1997 como uma locadora de vídeos que depois migrou para o streaming em 2007 e se transformou num estúdio apenas em 2012. Foi nesse ano que a Netflix passou a ser a criadora de filmes e séries que garantiram a ela uma legião de novos assinantes e fez com que toda a indústria tradicional tivesse de se reinventar e rápido.
As ações da Warner Bros. Com essa notícia subiram cerca de 3,7% nas negociações antes da abertura desta sexta-feira, depois de fecharem em $24,54 em Nova York. As ações da Netflix caíram cerca de 0,6% nas negociações prévias. Esse acordo ainda depende de aprovação das entidades reguladoras do governo dos Estados Unidos. A conclusão está prevista para depois da separação entre Warner Bros. E Discovery Global, que só deve acontecer no terceiro trimestre de 2026. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se, tenham todos sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.